vezes, por tudo que Deus tem realizado no seio da igreja. Sempre é muito prazeroso a gente vir à casa de Deus, porque a gente está sempre falando que o domingo pertence ao Senhor. Você pode dizer isso para o irmão? O domingo pertence ao Senhor. Então Deus espera que nós devolvamos a Ele o domingo que não é nosso. E como é bom a gente vir à casa de Deus, porque a gente tem aqui o ministério de dança. Eu não sei como elas conseguem, elas se abraçam e fazem assim, meu Deus, já coluna, né? Todo um esforço para adorar a Deus. Ministério de louvor, que tem a incumbência de trazer a manifestação da glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. As crianças aqui, os pré-adolescentes que fizeram essa apresentação, e agora finalizando com o coral, a gente vê que a casa de Deus, ela só nos faz bem. Eu sempre falo que os nossos cultos são verdadeiras terapias, né? Onde a gente vem, a gente deita aqui no divã de Deus e Ele ministra a nossa alma e a gente sai daqui revigorado para mais uma semana. Você acredita que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida? Amém. Nós estamos aqui no domingo consagrando a nossa semana ao Senhor, de forma que ela não vai ser diferente, ela vai ser uma bênção. Você concorda comigo? Então você pode abraçar o Senhor e dizer assim: você tem uma boa semana, que Deus te abençoe, que o Senhor abra portas que você precisa, que o Senhor traga cura sobre a sua casa, que o Senhor abençoe o seu casamento, sua família, que o seu futuro seja um futuro promissor, que os contratos que você precisa fechar aconteçam essa semana, que as vendas que precisam acontecer, que Deus traga o cliente, né? Porque é um ato profético, e nós acreditamos nesse ato profético. Então eu quero te desejar uma boa semana. Tá tudo bem? Amém? O Maxílio está aí, que eu queria que ele viesse divulgar as camisetas. As camisetas foram compradas para o evangelismo. Maxílio, aí, se ele tiver, peça para vir, em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, até o verso 17. Vocês acharam? Sim ou não? Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma grande multidão, diga, uma grande multidão, de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga comigo, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há tanto tempo, ou há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito.
Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou, disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez nós te adoramos pelo texto que foi lido e que nesse momento será explanado. Nos ajuda a ser bem sucedido, para que em todo o tempo a sua voz seja ouvida entre nós. Me ajuda por mais uma vez, para que eu me faça bem sucedido, para tanto que a tua graça e o teu favor e que a tua unção esteja sobre nós, e que tu venhas falar conosco de uma maneira audível, para que entendamos tudo quanto tu tens no teu coração para nós, em nome de Jesus. Você pode dizer: Deus deu uma palavra abençoada para mim. Eu, antes de entrar no tema, na palavra, eu quero também fazer menção aqui dessa programação aqui do Dia da Família que a bispa, com todo zelo, né, ela projetou, contactou ali o pula-pula, enfim, toda essa sapiência, todas essas coisas que acontecem, tudo Deus, na verdade, usa a vida dela e a gente fica feliz por ela ser um instrumento de Deus na vida da igreja. Amém? Nós vamos trabalhar um tema, sim, Gabi, nós vamos trabalhar um tema que está dentro dessa mensagem. Você pode colocar? O tema é: o milagre tem endereço certo. Você pode dizer para o irmão: fique tranquilo, porque o milagre conhece teu endereço. O milagre tem endereço certo. Amém. Amém. O milagre tem endereço certo. Deus me deu essa palavra e eu fui orar sobre o tema, porque eu uso fazer exatamente dessa maneira, de usar o tema, de focar, porque o tema é o sentimento de Deus para nós, né, que vamos enfrentar uma nova semana. Nesse texto diz que Jesus foi até aquele lugar chamado Tanque de Betesda, e havia naquele lugar um paralítico. Ele se punha naquele lugar exatamente há 38 anos. Gente, 38 anos é muito tempo. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha tem 31, né? E ela já se formou, ela cresceu, já está para casar, né? Então é muito tempo que se passa. E nesse texto diz que havia naquele lugar, era um lugar onde haviam 5 pavilhões. Vamos tentar navegar no tempo para a gente poder dimensionar o lugar onde esse homem estava. Diz o texto que havia uma multidão, muita gente, em razão de serem acometidas das suas enfermidades. Essas pessoas iam ali e se punham ali todos os dias. Elas faziam isso porque acreditavam. Porque antes de Jesus havia um ministério que era o ministério dos anjos. Depois que Jesus veio e ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, os anjos hoje continuam trabalhando? Continuam, mas não intensamente como acontecia no Antigo Testamento. E naquele tempo era comum essas aparições, né, essas manifestações. E o que se via ou o que se ouvia era que quando as águas eram agitadas, o primeiro a mergulhar na água era radicalmente curado. E essa notícia se espalhou e por conta disso, ali começou a estar residindo. Essas pessoas passaram a residir naquele lugar, esperando que as águas fossem
agitadas para que eles fossem curados. Hoje é o nosso domingo da família. Nós sabemos que nós, enquanto famílias, precisamos de muitos milagres, porque as nossas necessidades não são poucas. Mas Deus dizia para mim que quando Jesus ele entrou naquele pavilhão e foi direcionado aquele homem, né? Qual era a idade de Jesus? Eu já preguei sobre isso, mas não vou me ater nesse texto, porque Deus me deu um outro olhar sobre esse tema. Jesus tinha exatamente 32 para 33 anos, mais precisamente 33 anos. Aquele homem já estava ali há 38, ou seja, quando Jesus ainda estava no céu, aquele homem já se punha ali todos os dias. A fé dele fazia com que ele residisse naquele lugar, porque ele sabia que em algum momento a água iria ser agitada e alguém seria usado para ajudá-lo. Só que as pessoas, né, quando a água era agitada, as pessoas pulavam na frente. O primeiro a ser submergido nas águas recebiam a cura. E Deus ficou trabalhando exatamente isso no meu coração, sobre aquela questão. Havia ali uma multidão de doentes, coxos, paralíticos, etc. e tal, mas Jesus foi direto àquele homem, e por isso nasceu esse tema, que o milagre tem endereço certo. O milagre não vai chegar na casa do teu vizinho. Diga para o seu irmão: o milagre não vai chegar na casa do seu vizinho se a tua casa for o endereço certo. A sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua empresa, as suas perspectivas e os seus sonhos. Aleluia. O que consegue conectar, ou que nos faz entender que o milagre tem endereço certo? É claro que para que o milagre aconteça, tem que haver um mínimo de fé, sim ou não? Sim, aquele homem tinha fé, portanto, 38 anos ele se punha ali naquele lugar, mas ele precisava, além da sua fé, que alguém o ajudasse. E Jesus, ele tão somente foi dirigido àquele homem, e Jesus saiu rapidamente daquele lugar, porque na verdade Jesus foi ali com uma intenção de curar aquele homem. Essa palavra, ela está sendo direcionada às nossas famílias, em razão da nossa fé, da nossa vida e da nossa estada nesse culto. A nossa fé, ela se tornou exatamente esse endereço aonde Deus vai direcionar ou endereçar o milagre que nós precisamos. Quantos dizem amém? Amém. Eu queria, para fundamentar melhor esse pensamento ou esse tema, eu queria, Gabi, que você colocasse para mim Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos nossos ouvidos. E todos davam testemunho
e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: este não é filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Aí preste muita atenção nesses próximos versos. E prosseguiu Jesus dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, assim como havia ali no tanque de Betesda muitos doentes. Jesus foi dirigido àquele homem que estava ali há 38 anos. Isso é um contexto para a gente entender melhor. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão, diga para o seu irmão, senão. Ou seja, alguém com o endereço certo. Senão uma viúva em Serepta de Sidom. Também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão, diga, senão, endereço certo, amém? Senão Naamã o sírio. Todos que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, levaram até o despenhadeiro do monte em que sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, seguiu o seu caminho. E eu fiquei analisando esse termo, senão. Haviam muitas viúvas, e Elias foi dirigido à casa da viúva de Sarepta. Pesquisando, Sarepta, ela fazia parte de Sidom, ficava ali perto da Fenícia de Sidom. Consequentemente, essa viúva não era judia. Mas se você for depois pesquisar lá em 1 Reis, quando traz as minúcias desse texto, Deus diz para Elias: eu tenho mandado que uma viúva te sustente. E quando o profeta chega na casa da viúva, Elias pede um pouco d'água. E ela, quando vai buscar um pouco d'água, diz assim: também traz o bolo. Ela disse: ó, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho a não ser um punhado de farinha e um bocado de azeite. Farei um bolo para mim e para o meu filho, porque nós vamos comer e vamos morrer. É o que nós temos. E Elias disse: assim diz o Senhor, vai, faz o bolo, traz para mim, e depois faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não faltará, e haverá abundância de azeite enquanto houver fome na terra. E ela foi e obedeceu. Porque naquele endereço, embora diante do caos, da fome, Deus encontrou naquela viúva, não judia, o endereço onde Deus pôde encontrar, ainda que fosse uma fé pequena, mas Deus sabia que aquela viúva seria uma viúva que estava pronta a recepcionar a palavra do Senhor e colocar em prática. E é interessante que Deus poderia ter usado qualquer outro método, porque Deus é Deus. Mas Deus disse para ele: vai a tal lugar, a uma cidade, e você vai procurar lá uma viúva, porque eu a ordenei
que te sustente enquanto houver fome na terra. E Jesus, depois de quase 1500 anos depois, Jesus cita a questão daquela mulher. Jesus disse: haviam muitas viúvas, mas Elias foi a um lugar, Elias foi direcionado senão na casa daquela viúva de Sarepta, e houve um grande milagre. Ela foi sustentada com a sua família e o profeta também. Abraço seu irmão. Se Deus está dizendo que haverá sobre a tua casa uma unção de sustentabilidade, de provisionamento, e que você não tem que temer a crise, porque você é a pessoa que tem o endereço certo, e o milagre virá em direção à tua casa, assim diz o Senhor. Aleluia. Jesus não parou por aí. Você pode devolver lá para a cabine. Agora a gente vai falar de Naamã. Jesus também trabalha o senão. O senão significa exclusividade, especificamente endereçado a um lugar. Isso, põe para mim, só para a gente poder acompanhar aqui com a igreja. Desce até o penúltimo verso. Senão Naamã, a parte de Naamã. Acho que quando você procura eu vou cantar. O Espírito de Deus está aqui. Vamos lá. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Veja bem que nós, enquanto igreja, podemos tipificar a viúva com a sua família e Naamã também com a sua casa. Sabe por quê? Porque a pergunta que eles faziam era o seguinte para Jesus: por que você não faz esses milagres em Jerusalém? E Jesus está dizendo que ele, enquanto profeta, não tinha honra. Ele era muito pouco ouvido aonde? Em Jerusalém. E Jesus traz à memória a eles dos feitos de pessoas que não eram judeus e que foram abençoados. Porque, queiramos ou não, Deus colocou a ciência, já tem até descoberto que nós temos uma parte no nosso cognitivo ou nos nossos neurônios, uma parte que viabiliza a fé. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós uma parte para acreditar no Criador, no que Ele é, no que Ele faz. É claro que todas as outras partes lutam para descaracterizar a figura do nosso Deus em razão do pecado. Mas todo ser humano, né, Deus colocou nele como se fosse um dispositivo para crer, para acreditar. E esse dispositivo se chama fé, e essa fé se chama endereço. É como se o milagre saísse do céu e ele fosse na direção certa. O milagre, ele não é aleatório. O milagre não acontece aleatoriamente. O milagre, para ele ser manifestado, ele é endereçado a alguém ou a algum lugar. Você entende o que eu digo? Amém. Diga: eu creio que o milagre está sendo endereçado à minha casa. Aleluia. 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 Havia muitos doentes
isso ali naquele tanque de Betesda. Jesus se direciona àquele homem e faz uma pergunta simples. Pergunta simples, resposta simples. Você quer ser curado? Aí ele apresenta desculpa. Uma outra coisa, o milagre não precisa de desculpa. Diga para o seu irmão, milagre não precisa de desculpa. Quando Deus diz assim, você quer dizer assim, eu quero, tem misericórdia, aleluias, glória a Deus, não tenta dar desculpa não. Senhor, água se move aqui, ninguém me ajuda, alguém corre na minha frente. Meu irmão, foi interessado a você? É como o contrato. O cliente deu um sinal de sim, não fala mais nada. Só pode assinar aqui, né? Eu trabalhei em vendas muito tempo, né? E, enfim, a gente aprende essas coisas. Mas outra coisa que me chama a atenção, o direito nos ensina que nós devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Como é isso, pastor? Hoje nós temos nos nossos ônibus a rampa de cadeira de roda. Por que os paralíticos, ou aqueles que usam cadeira de roda, precisam de um ônibus com rampa? Mas nem todos os ônibus têm rampas. Ou seja, a sociedade está tratando eles de uma forma, eles são desiguais, estão sendo tratados de uma forma desigual aos demais. Isso veio sobre o meu coração, que Deus vai fazer exatamente isso. Deus trata os iguais de uma maneira igual e os desiguais de uma maneira desigual. Foi o que aconteceu com o homem de 38 anos. Jesus foi até ele. Havia ali uma multidão de pessoas. Mas por que Jesus só foi até aquele homem? Porque o que nos parece é que ele, em relação aos demais, ele vivia uma situação de desigualdade, porque não dependia só da fé dele, ele dependia que outros o pusessem no colo e o lançasse na água. E como já dizia uma mulher sábia, minha mãe Berenice, ela dizia, farinha pouca, tu sabes o resto. A água agitava, o pessoal ia pegar o paralítico. O surdo ia pegar o paralítico. O mão mirrada ia pegar o paralítico. Todo mundo queria. A água agitou. Então, aquele homem vivia num momento de desigualdade em relação aos demais. Vocês entendem o que eu digo? Se Jesus não fosse ali, ele jamais seria curado. Quem sabe, você precisa viver um milagre, mas não depende só de você. Depende de outrem. Depende do teu cônjuge, depende dos teus filhos, depende do teu patrão. Deus disse que vai te dar um aumento, mas o coração daquele homem é duro, né? O Senhor disse que vai fazer a tua empresa prosperar, mas o governo está aí com essa recessão. E muitas das vezes, irmãos, nós temos fé para receber, mas a nossa fé de alguma maneira está linkada a outras pessoas. É uma maneira desigual? Sim. Não depende só de você, como não dependeu só desse homem que estava ali. Todo endereço, ele para poder chegar uma carta, ele tem que ter o CEP. Eu até brincava, não sei se eu brincava, se eu retrucava isso com o Espírito Santo. Eu falei, mas está em Iguaçu, o CEP é geral. 24.900.000. Como é que esse milagre vai achar a minha casa, a minha rua? Agora eles estão desmembrando, né? Agora cada rua tem um CEP, ou seja, não tem como a sua casa não for achada. Desculpa aí a brincadeira, a ilustração, que eu queria ver você sorrindo mesmo. Amém? Mas como esse tema
ele é verdadeiro. O milagre, ele não chega no lugar errado, independentemente da multidão que você esteja cercado. Não vai pegar o teu companheiro A, B ou C, ele foi endereçado a você, ele vai chegar até você, porque o milagre, quando sai do céu, ele tem endereço certo, porque o céu é muito organizado. Eu queria que nesta noite, quando nós te convidarmos a vir, que você pudesse vir aqui ao altar, quem sabe aceitar Jesus. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, não, pastor, eu já aceitei no coração. Você tem que tornar público. Aleluia. Existem coisas no mundo dos homens que você fecha um contrato. Esse contrato ele precisa ser ratificado. Depois de ratificado, ele precisa ser promulgado. E depois ele precisa ter publicidade. Quando sai no diário oficial, né? Aquilo que você foi resolvido a seu favor, o que acontece? Tornou-se público internamente. A minha esposa foi sacar lá o casete dela, e um irmão que visitou a gente aqui, ela se aposentou e foi, ela vai dar o texto depois, mas tem tudo a ver. E ela disse para ele, não, saiu no diário oficial a publicação da minha aposentadoria, e disse, você tem isso aí? Porque se você tiver, o que ia demorar 2 semanas, vai sair agora. A gente ficou feliz, né? Um dinheiro que não estava para sair. Eu tenho isso no meu celular, manda para o meu PDF, mandou para ele, ele foi, imprimiu, bateu lá o carimbo, como é que é? Parou, saiu de lá, entrou com a bolsa vazia, saiu quase com a bolsa dela levantar, reforçar a postura, assim. E é interessante que ele disse assim para nós, eu conheço vocês são os pastores, Vinícius, se ele estiver aí, eu não sei se ele está, Deus usou muito ele. Ele diz assim, eu fui na sua igreja, gostei muito da sua palavra, e olha, eu vou liberar porque é para vocês, como eu conheço vocês, o trâmite teria 15 dias, mas eu vou liberar agora. A gente ficou feliz da vida. E a Nete diz assim, nós fomos na agência certa, fomos atendidos pelo atendente certo, na hora certa, porque Deus tinha um milagre para nós. Diga comigo, esse é o domingo certo. Eu estou no lugar certo, ouvindo a mensagem certa, de um profeta certo, de um Deus certo. E eu sou o endereço de Deus. Diga, minha fé é o endereço aonde o meu milagre vai se manifestar, porque o milagre tem endereço certo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Eu não sei o que a gente poderia, que cabe, mas está com vocês, meus tangedores abençoados. Vou chamar a bispo para estar orando. Se você precisa aceitar Jesus, aproveitando o gancho da publicidade, torna público a sua decisão. Não deixe de vir à frente. Se você quer voltar para Jesus, está afastado, deverá vir também. Enfim, se você tem alguma questão de que você entende que você precisa colocar isso no altar do Senhor, não se detenha. Amém? Vamos lá. Novas realizações esperam por ti. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. O que eu não vi
preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Declare isso para sua família. Família, Pode sonhar. pode sonhar. Teu filho vai voltar. Vai na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Nós queremos orar. Eu sei que Deus tem salvação para a sua vida. Eu sei que Deus quer que você volte aos seus caminhos. Mas sobretudo Ele quer abençoar a sua casa. Ele quer que você conheça o quanto Ele ama você. E o quanto Ele preparou essa mensagem no teu interesse, a você. Então eu quero orar. Eu gostaria que você pegasse a sua família e você viesse aqui para o altar. Eu quero orar junto com o apóstolo pela sua casa. Pega a sua família e vem. Nós queremos orar juntos aqui. Mesmo que você esteja sozinho aí, representa a sua casa, vem também. Vem na fé. Nós somos um povo que podemos sonhar. Porque o Senhor tem liberado sobre a nossa vida esse direito de sonhar. Vai voltar. Na mesa o pão não vai faltar. Você está na casa do seu pai, fica à vontade. Se quiser subir, sobe, quer cair, fica. Eu só quero que você saia do seu lugar, que você venha. Se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. Novo de Deus chegou. Faz o seguinte, você está logo na frente mesmo, vem pra gracinha. Vem vocês, os outros querem vir, mas estão atrás de vocês, né? Tipo um paredão, assim, sabe o que é? Libera a fofoca, deixa romper. Pode ficar aí, Carol, pode ficar com ela. Pode ficar. É hora de você orar pela sua casa. É hora de você acreditar nos planos de Deus para sua família. Todos nós, um dia chegamos assim também na casa de Deus. Talvez você está aqui hoje, talvez você não conheça ninguém. Por mais simpático que a gente seja, talvez você não tenha conhecido, não conheça a gente, mas eu quero falar para você que você está no lugar certo. Você está no lugar onde o milagre acontece, onde o favor de Deus acontece. Por que eu sempre chamo você para vir para o altar nos cultos da família? Para lembrar você
impregnar em você que o melhor lugar da sua família está é no altar. Que não há um lugar melhor para você estar, senão no altar de Deus. Esse é o lugar. Eu quero que você saia, que você pratique a fé, sabe? Que você se mexa, se movimente, acreditando em tudo que o Senhor vai fazer. Porque os milagres de Deus já estão sobre nós. Quantos creem, digam amém? Os milagres dele já estão sobre a nossa vida. Abraça a sua família, comece a abençoar mesmo. E ore por aquilo que você nunca nem sonhou orar. Ore por coisas poderosas. Sabe, feche teus olhos, larga a oração aí, porque a palavra não vai voltar vazia. Fará aquilo que é necessário. Começa a abençoar a sua casa. Começa a abençoar, Deus, que libera a palavra. Deixa a palavra sair da sua boca. Deixa a palavra sair da sua boca. A palavra é vida, vida, é vida, é vida. Abre a tua boca, começa a abençoar, começa a abençoar. Começa a dizer, eu creio na salvação, Senhor. Eu creio na transformação. Eu creio na abundância de vida. Eu creio na restauração dos sonhos. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor. Eu creio na mudança de temperamento, de comportamento. Eu creio que o entendimento chega à mente no quebrantamento. Oh, eu creio no pedido de perdão. Eu creio na coração endurecido ao teu poder. Eu creio que operando o Senhor quem vai impedir o Pai. Eu creio, Senhor. Olhe, querido, olhe pela sua casa. Abençoe a sua família. Repreenda toda esterilidade. Chame o sonho de Deus. Chame a realização do Senhor para a sua casa. Olhe, 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 olhe. Abençoa teus filhos. Abençoa teu casamento. O Senhor está esperando você orar para fazer. Ele não vai fazer nada que você não pediu hoje. Mas aquilo que você orar é isso que o Senhor vai te dar hoje, nessa noite. Foi isso que o Senhor nos falou hoje aqui nesse altar. Naamã pedia a cura e ele foi curado. A viúva de Sarepta recebeu palavra de restauração da sua casa. Deixa só o ministro cantar. Deixa só o pastor Daniel cantar. Ore. Eu quero que você ore pela sua casa. Eu quero que você abençoe seus filhos. Eu quero treinar você. Eu incomodo, eu sei, mas eu quero que você libere a palavra. Eu quero que você abra a sua boca. Eu quero que você declare que a bênção de Deus está sobre a sua casa. Que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Que você é um povo abençoado. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ó Espírito Santo, esse som de oração sai do íntimo da nossa alma, Senhor. Esse som de oração, do teu coração, Senhor. Teu filho Esse vai som, voltar. o Senhor não consegue não ouvir. Esse som chega perto do Senhor. Pão não vai faltar. E o Senhor começa a mandar um milagre na nossa direção. Esse som de clamor, de que não estamos conformados. As bênçãos de Deus. Esse som, Senhor, te seguirá. que pede a tua verdade. E o que pede o conhecimento, é passar. que pede que seja feito aqui na terra, como ela existe no céu.
Senhor. E Ele hoje derrama sobre nossas vidas. Esse som, Pai, chega até diante do Senhor. Família, você pode ficar De sonhar. Deus chegou. Família, você pode sonhar coisas promessas que Deus fez, ela se cumpre na sua vida. O que passou, passou. O que importa Seu filho vai voltar. Nós acreditamos, Senhor. Não nos calaremos. Não nos calaremos, mesmo no dia de recesso, Senhor. Mesmo no dia de crise, não nos calaremos. Nós sabemos o teu poder. Nós temos experimentado o teu poder, Senhor. Nós sabemos que é teu, tanto querendo perpetuar. Nós sabemos que é o Senhor que abre portas que ninguém pode fechar. Seja sobre nós a graça e o favor do Senhor. Seja sobre nós o teu sobrenatural, Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Faça por amor à sua família. Você que deseja voltar para Jesus, faça isso por amor à sua casa. O Senhor quer mudar a sua história. Nós abençoamos, Senhor. Nós protegemos cada família. Nós protegemos a aliança conjugal. Nós protegemos os filhos para que cresçam blindados pelo teu sangue. Nós abençoamos, Senhor, as finanças da família, para que nunca falte o pão, para que sempre haja saúde, para que sempre haja o teu milagre, Pai. Nós abençoamos o conhecimento da tua palavra dentro das casas, dentro dos corações, dentro dos relacionamentos familiares, Pai. Seja sobre nós o teu favor e a tua graça todos os dias da nossa vida. Te agradecemos por cada casa no teu altar, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Visita, Senhor, a Karina. Oramos pela sua avó que está internada e também pelo Bernardo, sobrinho da Bispa Diana, está com uma infecção. Também oramos pela Duda, a filha da Cláudia. Pedimos a tua intervenção sobre essas famílias. Vai com a gente, Senhor. Leva-nos debaixo desse amor, dessa graça, para vivermos a melhor semana das nossas vidas. Uma semana de milagres, uma semana de pesca sobrenatural, uma semana de saída maravilhosa, porque nós acreditamos, Senhor, e oramos assim, em nome de Jesus. Todos que acreditam podem aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu queria conhecer as pessoas que estão visitando a gente. Faz assim com a sua mão, quem está visitando, só pra gente. Olha, nós temos muitas pessoas. Vamos aplaudir esses irmãos. Deus possa abençoá-los muitíssimo. Em nome de Jesus, viu? Uma semana de vitória para vocês. Para cada um de nós. Estenda as suas mãos, receba a bênção apostólica. Aí, bem onde você está agora.
de Deus, nosso Pai, que a bênção salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. A Igreja do Senhor diga amém. Dá um beijo, seu irmão, foi muito bom estar com você. Se você desejar congregar nessa igreja, nos procure. Nós queremos receber você, queremos batizar você, a sua casa. O Senhor te abençoe uma semana de vitória, em nome de Jesus. Beijo.